Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje, nesta manhã, vamos estudar na Palavra de Deus. Vamos estudar a respeito dos ensinos de Jesus por parábolas sobre o reino dos céus, quando ele usa a figura da semente. Vamos orar. Te damos graças, Pai, nesta manhã, por nossas vidas, por todo o cuidado do Senhor. Obrigado por Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Sementes. As sementes, elas sempre tiveram um papel muito importante na existência das coisas, principalmente na existência das plantas. Então, as sementes, elas são óvulos maduros e já fecundados que as plantas possuem. As sementes, existem algumas que são protegidas pelo fruto, como o abacate, como a manga, a semente da goiaba e tantas outras. E existem aquelas que não são protegidas pelo fruto, como o trigo, o arroz, o milho e outras mais. Nas Escrituras, nós vemos desde o começo, quando Deus estava criando todas as coisas, no terceiro dia, quando ele disse nas seguintes palavras registradas lá em Gênesis 1, 11 a 13, ele diz: produz a relva, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. As sementes, elas sempre foram importantes na disseminação e na multiplicação das plantas. E Jesus, conhecendo todo este valor, ele usa em 4 parábolas que estão registradas no Novo Testamento, e através dessas parábolas, Jesus nos ensina muitas lições usando a figura da semente. Por isso, são ensinos de Jesus por parábolas sobre o reino dos céus, quando ele usa a figura da semente. Antes, porém, vejamos o que é uma parábola. As parábolas, no geral, ou a parábola, é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, do ponto de vista geral. As parábolas de Jesus eram histórias ou comparações com elementos comuns da cultura nos tempos de Jesus, que tinham como objetivo ensinar sobre o reino de Deus. Então vejamos as parábolas que Jesus então utilizou usando a figura da semente. A primeira parábola é a parábola do semeador. Está registrado em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23, que diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz,
secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo o entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Primeiro temos a semente lançada à beira do caminho. Mateus 13:4 diz: e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Em Mateus 13:19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente também é lançada em solo rochoso. A palavra de Deus é lançada no solo, ela nasce, cresce. No entanto, a angústia e a perseguição por causa da palavra torna, então, a planta infrutífera. O texto das Escrituras em Mateus 13, 20 a 21 diz isso: que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Também a semente é lançada entre os espinhos. A palavra de Deus é lançada e ela nasce, cresce e é sufocada pelos espinhos, e os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas então sufocam esta planta. Em Mateus 13, 7 diz: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vemos
então em Mateus 13, 20 a 21, quando diz: que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza ou das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A Bíblia ainda nos ensina, em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E ainda diz Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis ou não podeis servir a Deus e às riquezas. E Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 9, ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E Jesus disse, Marcos 10, a partir do versículo 23, ele disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E em Mateus 16, o versículo 26, Jesus ainda nos ensina dizendo: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E ainda nos ensina a respeito das riquezas, lá em Lucas 12, 15, quando ele diz: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Também nós encontramos a semente que é lançada em solo fértil. A palavra de Deus é lançada neste solo. Esta palavra, ela nasce de forma eficiente, cresce de forma excelente e produz muito fruto. É o que diz as Escrituras no texto, Mateus 13, os versículos 8 a 23. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola é a parábola do joio, que está em Mateus 13, 24 a 30, 36 a 43. Mateus 13, 28 a 30, 36 a 43. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos a explicação da parábola conforme Jesus. O semeador é o Senhor Jesus. A boa semente são os filhos do reino de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Agora vejamos algumas aplicações desta parábola. Jesus é o agricultor que semeou a boa semente, que são os filhos do seu reino. O diabo é o inimigo de Deus que semeou seus filhos neste mundo para matar, roubar e destruir. Neste mundo habitam temporariamente os filhos do reino de Deus e os filhos do diabo. Ainda na segunda vinda de Jesus a este mundo, todos serão julgados e os filhos do maligno serão separados pelos anjos de Deus e serão lançados no fogo eterno juntamente com o diabo e seus anjos. Mas os filhos do reino de Jesus Cristo serão tomados e levados para morarem eternamente com ele nos céus. E ainda, na parábola do joio, Jesus nos aponta o seu juízo final sobre todos os que permanecerão na impiedade, que são os filhos do maligno. Na igreja local, poderão congregar juntos o trigo e o joio, os filhos do reino de Cristo Jesus e os filhos do diabo, e todos tornar-se-ão conhecidos quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23, fala sobre os falsos profetas, mas principalmente os versículos 21 a 23 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos para a terceira parábola que Jesus usou a figura da semente, que é a parábola do grão de mostarda. Está registrado em Mateus 13, 31 e 32. Vejamos esse texto das Escrituras. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vejamos o tema desta parábola. Trata, então, sobre o crescimento visível e ascendente do reino dos céus. Esta parábola vai mostrar que o reino dos céus ele é visualizado, ainda que aparentemente ele é imperceptível, mas à medida
que o tempo se desenrola até o dia da volta de Jesus, o reino de Cristo ele será conhecido por todos. Por isso, então, nós podemos ver que ele nasce e a tendência é o seu desenvolvimento, o seu crescimento e, principalmente, um crescimento onde todos os olhos haverão de contemplar. A quarta parábola é a parábola da semente. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Numa outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz o seguinte: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, que esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da ceifa. O tema da parábola vai tratar como o homem não sabe o que acontece em detalhes, o ciclo de vida de uma semente, assim, os mistérios de Deus para implantar o seu reino é desconhecido do ser humano. O ser humano é limitado no conhecimento dos atos de Deus. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, assim registra dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesta parábola, o reino dos céus é semelhante ao que acontece no ciclo do cultivo de uma lavoura. Neste ciclo do cultivo da lavoura, primeiramente nós temos a semeadura. O texto diz: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra. Com certeza, o conhecimento que os discípulos de Jesus tinham a respeito da semeadura eram os elementos. Primeiro, a terra, onde a semente era lançada, o calor que era produzido pelo sol e a chuva. Estes elementos era o único conhecimento que os discípulos tinham a respeito da semeadura. Quando nós vemos Jesus falando a respeito de que o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, a semeadura que ele está tratando principalmente é esta semeadura espiritual, onde a semente da palavra de Deus é lançada no mundo pelos pregadores.
E esta semente é uma semente pura, é uma semente perfeita, é uma semente que somente pode vir da parte de Deus, onde produz a conversão e a regeneração da vida das pessoas. Pedro, escrevendo na primeira carta, versículos 1 a 23, ele diz: pois fostes regenerados não por semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Também em 1 João capítulo 3, versículo 9, nos mostra o texto dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, a semente da palavra de Deus nos corações, quando são recebidos e são transformados, eles produzem transformação. O que acontece na germinação da semente? Jesus estava mostrando aos discípulos que o conhecimento deles tornar-se-ia impossível saber todos os detalhes nesta germinação quando a semente estava sob o solo. E ele mostrando a respeito de quando a semente da palavra de Deus ela é lançada nos corações dos homens e das mulheres, nós, meros mortais, não conhecemos e nem sabemos os atos de Deus para fazer germinar, para fazer nascer esta palavra no nosso coração. E quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreve no capítulo 10, versículos 9 e 10, e os versículos 16 e 17, dizendo o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus será lançada em muitos corações, no entanto, nem todos se converterão. Assim como Jesus, dizendo lá em João 10, versículos 26 e 27, quando ele fala aos judeus que não tinham crido nele, aonde a palavra de Deus não tinha germinado em seus corações, ele diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus falando aos judeus que não tinham crido nele. Mas ele disse no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A semente germinou e esta planta ela precisa crescer. E esta é a terceira fase da planta. O texto da parábola diz que esta semente é lançada à terra e a semente germinasse e crescesse. A semente germina e cresce, mas os discípulos não sabem como, ou não sabiam como esta semente poderia crescer, quais eram
os elementos, quais eram os atos que os seus olhos físicos não podiam enxergar e que as plantas cresciam. Nesse ponto, eu quero destacar sobre o crescimento espiritual daquele que recebeu a palavra, daquele que a palavra nasceu no seu coração e que é preciso desenvolver esta planta, desenvolver esta salvação que Deus deu em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Também nós vamos encontrar Pedro dizendo as palavras: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Em quarto lugar, a frutificação, que é a floração e os frutos da planta. O versículo 28 da parábola da semente diz assim: a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Uma planta, ainda que desenvolva, mas se não frutificar, ela não tem nenhum valor. Por isso, aquele que se diz ser discípulo de Jesus e que não produz frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória de Deus, é preciso que esta vida seja avaliada diante das Escrituras. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz as Escrituras: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, Jesus dizendo: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória do Senhor. E o quinto passo é a maduração da espiga, que agora chega o momento da colheita. O texto da parábola da semente diz: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus aqui, ele fala desse momento em que a planta cumpre um dos seus principais propósitos, que é o fruto maduro pronto para ser colhido. O fruto que pode ser colhido e recolhido para ser consumido. Mas é aqui, meus amados, que Jesus traz a memória a respeito de que quando o reino dele se completar na vida das pessoas, quando todos receberam, digo todos, são aqueles que foram escolhidos, eleitos, todos aqueles em que Jesus derramou seu sangue no Calvário, e todos estes, em ouvindo a palavra de Deus, creram e se converteram a Cristo. Certamente dar-se-á o dia da volta de Jesus, aonde
todos serão recolhidos à presença de Deus e estarão eternamente com o Senhor. Observem nas Escrituras, em Mateus capítulo 25, os versículos 31 a 34 e o versículo 41. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Tivemos aqui então, meus amados, nesse estudo, os ensinos de Jesus por parábolas sobre o reino dos céus, quando ele usa a figura da semente. Todos os ensinos destas 4 parábolas, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, todas estas lições foram trazidas, registradas nas Escrituras, para que nós pudéssemos conhecer estes ensinamentos e fôssemos ensinados e edificados na palavra do Senhor. A minha oração é que Deus possa estar trabalhando o meu coração, seu coração, para que a cada momento nós possamos compreender, entender e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe. Amém.